Boa noite, irmãos. Eu imaginei que com a frequência o nervosismo ia diminuir, mas eu acho que é o contrário, aumenta. E eu peço a misericórdia do Senhor para nos guiar essa noite aqui diante de vocês, irmãos. E eu queria começar a nossa conversa fazendo uma pergunta para os irmãos. Pelo que temos orado? Quais são os desejos, quais são os anseios, quais são as bênçãos, quais são as respostas de Deus que nós temos buscado? E o que nós temos feito, o que nós temos realizado, como nós temos agido para atingir esses desejos? O que temos feito pelo nosso desejo? O que a nossa vontade, as nossas coisas que nós temos colocado diante do Senhor tem nos levado a fazer? Irmãos, eu fiz uma breve pesquisa tentando descobrir quais eram os maiores desejos do homem. E se algum irmão quiser fazer essa pesquisa também, eu aconselho a botar humanidade, tá? Não bote homem, porque aparece muita coisa que não agrada ao Senhor. Mas dessa minha pesquisa eu peguei alguns dados, e isso é Brasil, mundo, parece que tem meio que um senso comum no que tange esses desejos. E eu fiz aqui uma escala de 7 na ordem de preferência. O primeiro, que foi surpreendente para mim, é viagem. Parece que é o maior desejo das pessoas é viajar. O segundo, eu coloquei só no 2 juntos, mas às vezes você vai encontrar isso dividido. É a saúde fisiológica, né? Saúde do corpo, e a beleza física, meio que concorrendo, né? Não basta só a saúde, eu também quero ser bonito, eu quero ir para a academia, eu quero ficar forte, eu quero ficar isso, eu quero ficar aquilo. Sucesso financeiro e as suas consequências em terceiro lugar. Em quarto, repetindo meio que o segundo, já só que mais específico, um prazer pela beleza física. Quando já é voltado para isso, né? Quinto, eletrônicos. Sexto, satisfação sexual. E aqui, meu irmão, é uma gama de tudo que você pode imaginar. Desde a satisfação sexual santa, dentro de um casamento, quanto todas as outras que são imoralidade fora do casamento. Sucesso profissional, que é meio ligado ao sucesso financeiro. Então, dessa breve pesquisa, eu encontrei que esses são, digamos assim, os 7 desejos comuns. Imagino eu que são desejos, claro, cada um na sua proporção, que já passou na cabeça de todos nós aqui. Agora, por que será, irmãos, que via de regra, toda a humanidade, ou pessoas do Brasil, do mundo, de todos os lugares, concentram os seus desejos nessa relação? Por que será que em poucas coisas, em 7 coisas, em 7 opções, parece que nós abraçamos toda a humanidade? É difícil alguém aqui ou em qualquer lugar que disse que nunca desejou uma dessas coisas. Mas eu tenho mais uma pergunta para fazer para os irmãos. E como cristãos, irmãos, temos almejado as mesmas coisas? Esse tem sido os desejos que têm movido o nosso coração à oração? E o que mais temos, se sim, o que mais temos feito para atingir esse desejo? As nossas ações têm refletido o caráter cristão? E para que nós possamos tentar juntos responder essa pergunta, eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, no capítulo 4. E nós vamos ler apenas, por enquanto, apenas 3 versículos, do versículo 1 ao versículo 3. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo a partir do 1. Diz assim a palavra do Senhor: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês?
Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Vamos orar ao Senhor. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite que Tu deste a oportunidade de cada um vir à Tua casa Te adorar, cultuar o Teu nome, oferecer as Suas ofertas e ouvir a Tua palavra, Senhor. Abençoe esse culto, que seja um culto agradável a Ti. Eu Te peço, Pai, tenha misericórdia de mim, que a Tua palavra seja dita essa noite, que entre no coração, no meu e de cada um aquele que ouve, não por mim, Senhor, não pelas minhas habilidades, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sempre gosto de fazer o contexto, porque o contexto clareia muito mais o texto, certo? E nos leva a entender em mais profundidade. E eu queria fazer algumas observações sobre o contexto geral da carta do apóstolo Tiago. Primeiro, esse Tiago, acredito que seja conhecimento da maioria, é o irmão de Jesus. E os destinatários desta carta, para quem Tiago escreveu, eram judeus cristãos que estavam dispersos. E o objetivo do apóstolo Tiago era ensinar, é uma carta eminentemente prática, então era ensinar para esses judeus que estavam dispersos em várias regiões, como cristãos deviam se comportar. Uma das coisas que aparece no texto que acontecia com aqueles irmãos é que eles viviam contendas, e que por conta disso as suas orações não eram respondidas. Então, o apóstolo Tiago, como em toda a sua carta, escreve essa carta a esses irmãos espalhados, com o objetivo de orientar eles, de guiar eles no ensino, de levar uma vida prática condizente com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E diante disso, ele enfrenta vários problemas na carta, problema da língua, diversos problemas. Só que aqui a gente está tratando, parece pelo texto que a gente leu agora, que a gente está tratando de contenda. Irmãos, essa carta, ela foi escrita entre 44 e 45 depois de Cristo, destinada a esses judeus que haviam sido dispersados em razão da perseguição realizada pelo governo de Herodes Agripa. E Tiago escreve justamente para encorajar, ensinar e exortar. O objetivo principal dessa carta, irmãos, é que aqueles irmãos que estavam espalhados naquelas regiões, enfrentando as mais diversas dificuldades onde quer que eles estivessem, que eles alcançassem uma maior maturidade espiritual. Aqueles irmãos, parece que chegou ao ouvido de Tiago que eles estavam enfrentando diversas dificuldades justamente porque agiam sem a devida maturidade, sem entender a vida que eles estavam levando não era compatível com o evangelho que eles tinham aprendido e que talvez eles professavam. E por isso, Tiago orienta em várias coisas e, repito, geralmente com um teor mais prático. Mas o contexto imediato aqui do texto, logo acima do texto que nós acabamos de ler, em Tiago 3,17, Tiago ensina que o sábio e inteligente é aquele que mostra com mansidão um condigno proceder em suas obras. A gente sabe que Tiago tem uma insistência santa, uma insistência orientada pelo Espírito Santo de Deus de que as obras têm que ser condizentes com a fé que eu professo. E ele diz, ainda nesse contexto imediato, versículo 13 a 17, estou parafraseando, ele diz: porém, se pelo contrário viverem com inveja e sentimento de divisão, esta sabedoria não vem do alto, e sim é terrena, é animal e demoníaca, e é a origem de todas as confusões e todas as espécies de coisas. Destaca ainda que a sabedoria que vem de Deus, ela é pura, pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos,
imparcial e sincera. Então, essa é a mensagem que o apóstolo Tiago diz imediatamente antes do texto que nós lemos e vamos tratar essa noite. E eu queria destacar com os irmãos 3 pontos sobre esse texto. E o primeiro ponto eu chamei assim: a origem das guerras e contendas que existem entre nós. E eu vou ler de novo o texto, e eu queria que os irmãos sempre ficassem com a Bíblia aberta no livro de Tiago, sempre no capítulo 4. E no versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Primeira coisa que observamos ao ler esse texto, os irmãos, é que o apóstolo Tiago não está dizendo que se vierem guerras entre vocês, essas guerras vêm das paixões dentro de vocês. Não é opcional. Existe contendas. Provavelmente ele tomou ciência dessas contendas e ele está refutando essas contendas. Então ele diz: de onde vêm as guerras e contendas? Ou seja, existe guerras e contendas. Não é uma possibilidade, e sim um fato. Se nós passarmos uma vista pela toda a carta de Tiago, nós vamos ver que aqueles irmãos enfrentavam diversos problemas. Guerras de classe, 2, de 1 a 9. Guerra entre patrões e empregados, 5, de 1 a 6. Guerra dentro da igreja, 1, 19 e 20. Os crentes estavam ferindo, estavam guerreando com a língua, por isso que ele trata do temperamento e da língua, uns aos outros, e estavam vivendo em constante clima de hostilidade. Outra verdade, irmãos, que podemos tirar desse texto é que as guerras e contendas eram entre os irmãos, não era entre os de fora, porque ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Lembrem quem é o destinatário da carta. São os irmãos, são aqueles judeus espécios, judeus cristãos que aceitaram a Cristo e dispersos nas devidas perseguições. Agora, irmãos, vamos ao segundo ponto do nosso versículo 1. Qual era a verdadeira origem dessas contendas? E a resposta do apóstolo Tiago é uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. Ele pergunta já respondendo, quando ele diz que não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. E é interessante observar que essa expressão paixões que está aí no texto, ela não é ser apaixonado por algo ou por alguma coisa, e sim é o desejo pelo prazer. É a palavra edom, da onde origina a expressão hedonismo, aquele desejo pelo prazer. Então o apóstolo Tiago aqui já está respondendo que a origem da contenda são os desejos, as lutas, os anseios que existem dentro daqueles irmãos. Como a gente já disse no contexto imediato, eu queria destacar agora umas verdades que mostram como era o interior desses irmãos e o que levava eles a contender. E aí eu queria que os irmãos subissem um pouco a vista para o capítulo, a partir do versículo 13 do capítulo 3, que a gente deu uma breve passada agora há pouco, mas ele mostra um pouco qual era o sentimento que o apóstolo Tiago queria enfrentar quando ele diz as paixões que guerreiam dentro daqueles irmãos. No versículo 13 ele diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. No 14, contudo, se vocês abrigam no coração, e aqui que parece que é a origem do que ele está tratando no texto que a gente leu. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, qual é o tipo de sabedoria que ele está falando? O que abriga inveja amarga e ambição egoísta. Esse tipo de sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Essa confusão, irmãos, que ele se refere aqui no versículo 16, é justamente do que ele vai tratar no capítulo 4, versículo 1. Justamente são essas contendas.
O apóstolo Tiago mostra que a inveja e a cobiça, a busca pelo prazer que habita em nós, é que é a origem dos problemas que eles estavam enfrentando. Agora, irmãos, vamos pensar um pouco. Desejos egoístas e cobiça são sentimentos perigosos, que trazem consequências graves no decorrer da história. E eu queria até ilustrar, para fixar na nossa mente algumas que são muito conhecidas dos irmãos, que são frutos desses desejos e dessas cobiças. A essência que originou o pecado foi o egoísmo e a cobiça de Eva, que caiu na tentação de querer ser igual a Deus, de provar da fruta do conhecimento do bem e do mal. Abraão mentiu ao faraó dizendo que Sarai era sua irmã, porque cobiçou ser bem tratado pelos egípcios. Os discípulos de Cristo e Tiago os discípulos de Cristo, Tiago e João, cobiçaram, é outro Tiago, tá, irmão? Tiago e João cobiçaram um lugar especial no reino dos céus, queriam sentar ao lado do Senhor. Lembrem da cobiça de Judas pelo dinheiro, o levou a entregar o Senhor Jesus. Podemos ver e entender, irmãos, como essas guerras e esses contendas que surgem nos mais diversos meios, inclusive no seio da nossa igreja e de outras igrejas e na igreja de Cristo espalhada em toda a face da terra, que elas são frutos dos desejos egoístas e das cobiças que habitam no ser humano. Você tem contenda com algum outro irmão da nossa igreja? Qual é a natureza dessa contenda? Você tem contenda com outro irmão de alguma outra igreja? Geralmente, irmãos, essas contendas são fruto do nosso orgulho e da nossa cobiça. Pode ser fruto do nosso desejo egoísta, como, por exemplo, a necessidade do reconhecimento, achar que eu devo ter alguma honra, que eu devo ter algum destaque, que eu mereço alguma coisa. Pode ser pela vontade de querer fazer valer o meu entendimento. O que eu acho que é o que é certo e os outros têm que respeitar a minha vontade. Isso, irmãos, todos esses desejos, quando geram contendas, e ainda mais quando geram contendas dentro da igreja do Senhor, é fruto do orgulho, do egoísmo e da cobiça. Aquelas contendas que aqueles irmãos enfrentavam nas mais diversas regiões são enfrentadas na igreja do nosso Senhor até hoje em dia. Porque assim como aqueles irmãos que Tiago escreveu aquela carta, muitas das vezes têm uma vida prática não condizente com a fé que eles professam, muitos de nós às vezes caímos nesse pecado. E fala a começar por mim. Mas o texto continua e agora ele abraça, parece, uma outra face disso. É o que nós temos feito diante desses sentimentos. Primeiro ele diz a origem dos sentimentos, e aí eu quero ir para o ponto segundo, que eu chamei as consequências. O primeiro é a origem das paixões que guerreiam dentro de nós, e o segundo eu chamei as consequências das paixões que guerreiam dentro de nós. E é justamente na sequência do texto, no versículo do capítulo 4, versículo 2, só a parte A, que diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Agora, o apóstolo Tiago primeiro mostrou de onde se originavam aquelas contendas. Agora ele vai mostrar o que aqueles irmãos estavam fazendo com aquela contenda. Uma verdade que salta aos olhos é que aqueles irmãos dispersos cobiçaram coisas que não tinham. E por isso estavam aptos a causar maus para os seus irmãos. Lembra que o texto fala: invejam e matam. Com o objetivo de obter o fruto do desejo deles, esses irmãos estavam até matando os outros. A expressão matar aqui, irmãos, deixa eu esclarecer. Muito provavelmente,
não quer dizer, não se refere a homicídio, mas em si a toda sorte de ofensa, de agressividade, de violência, quer seja verbal ou física, que os irmãos estavam trocando em si, pelos mais diversos motivos. Então, isso salta aos olhos, porque ali era a origem que vem dentro de nós. E agora, o texto nos mostra que aqueles irmãos, diante desses desejos, eles ainda estavam praticando os atos condizentes com esses desejos pecaminosos. Tiago ressalta que as obras daqueles irmãos não eram condizentes com Cristo, a quem eles estavam se dizendo seguir. Eles estavam cobiçando a coisa porque diz inveja dos outros irmãos e se empenhavam em atingir o fim almejado. É interessante observar, irmãos, que não cobiçarás é o 10º mandamento. Mas vocês já pararam para pensar que por cobiçar nós podemos descumprir a maioria dos mandamentos? Por cobiçar algo ou alguém, eu posso matar. Por cobiçar algo ou alguém, eu posso adulterar. Por cobiçar algo e alguém, eu posso furtar. Então, a cobiça do homem, ela não segue nos 10 mandamentos uma ordem de importância. Todos são tão importantes quanto. E aqui ele está dizendo que aqui parece que é um pecado perigoso, porque ele nos leva a fraquejar em muitos outros. Uma ilustração bastante vívida que eu acho muito interessante na palavra do Senhor, que pode fazer-nos fixarmos essa ideia de que essas contendas e essas ações daqueles irmãos não são agradáveis a Deus, irmãos, é que Paulo enfrenta na igreja de Corinto. Ali na igreja de Corinto, como os irmãos sabem, também era conhecida por divisões. Tinha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E lá, um detalhe daquela igreja de Corinto, irmãos, é que existia uma espécie de patronado. Existiam irmãos da igreja de Corinto que tinham uma capacidade financeira grande e que por isso meio que eles apadrinhavam grupos na igreja. E por isso, como uns apadrinhavam outros apadrinhavam outros, e talvez pelo desejo de honra e poder, justamente o que o apóstolo Tiago está enfrentando, eles diziam, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de apóstolo. Então eles se dividiam conforme os patrões. Ainda havia ali litígios na igreja de Corinto, litígios judiciais, jurídicos. Os irmãos chegaram a ponto de irmãos dentro da igreja entrarem na justiça perante os juízes de fora da igreja. E isso Paulo enfrenta. E tem um texto que ilustra isso, que deixa bem claro o quanto isso é errado. E esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 7. Irmãos, se vocês puderem, marquem esse texto, porque esse texto é impressionante, a verdade desse texto. Paulo está enfrentando um problema parecido com Tiago, e olha o que ele diz. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 7. Diz assim, o apóstolo Paulo. Estou ouvindo folhas ainda, vou esperar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Diz assim: o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. E isso contra irmãos. Irmãos, olha essa verdade. A verdade é o seguinte: você tem alguma coisa contra o irmão? Ele lhe causou algum prejuízo? Causou. É preferível você sofrer os prejuízos do que você buscar litigar com esse irmão. É loucura, né? Parece loucura. Para o mundo aí fora não existe isso. Eu tenho meus direitos. Os meus direitos, eu não posso ser ofendido, eu não posso isso, eu tenho que ser respeitado, eu mereço respeito, eu mereço isso. Mas nós estamos numa igreja. E parece que o cristão, toda a escritura nos mostra que o cristão tem que ter um procedimento diferente. E isso aqui é loucura para o mundo, mas é sabedoria de Deus. Então,
Por que vocês não preferem sofrer justiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Temos feito guerras e contendas em nossa igreja, irmãos? Que ações temos tido com este objetivo e quais são as consequências das nossas cobiças? Lembrem, o texto não trata lá de matar em si. O texto trata de ofender, de falar mal. E isso a gente pode fazer das diversas maneiras. A gente pode falar mal dos irmãos à distância. A gente pode armar, digamos assim, entre aspas, emboscada para os irmãos. Nós podemos ser críticos, prontos a apontar um erro, um defeito dos irmãos. Nós podemos nos assegurar, tomarmos atitudes para nos assegurar que aquele irmão não tenha sucesso no seu intento, que aquele irmão não tenha alegria no que está fazendo. Nós podemos espionar, usar as amizades, quem sabe os contatos, para descobrir coisas somente com o intuito de talvez rir, chacotar do irmão que está passando pelo momento de dificuldade. Temos cometido esses verdadeiros atos de guerras, irmãos? O apóstolo Tiago nos ensina que a fábrica de todos esses atos é o nosso coração. Mas, irmãos, o texto não termina aí. E eu quero que a gente vá para o terceiro ponto. O terceiro ponto eu coloquei assim: temos orado pelas paixões que guerreiam dentro de vocês? E aí eu queria que a gente lesse a sequência do texto. Vou ler o 2, 4, versículo 2 de novo, a gente já leu, porque vai pegar a parte B e o 3, tá? Diz assim o texto: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam e não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. E o texto continua, e essa é a parte do nosso ponto. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastarem com seus prazeres. Parece que é uma sequência de importância, né? Primeiro ele diz que existe no nosso coração. Depois ele diz que a origem é do nosso coração. Depois ele diz que nós temos cometido os atos para alcançar esses desejos no nosso coração. E agora chega ao que, ao meu ver, é o mais grave. Aqueles destinatários da carta do apóstolo Tiago parece que tinham dois problemas seríssimos. O primeiro era a soberba, o orgulho, ao contrário do que nós lemos lá no versículo 13. No versículo 13, no versículo 14 do capítulo 3, que ele fala que a sabedoria de Deus é humilde. Esses aqui não. Eles tinham a sabedoria da soberba e do orgulho, que é demoníaca. Então aqueles irmãos, vejam bem a cena, estavam dispersos, talvez enfrentando inúmeras dificuldades, e na relação com aqueles irmãos ali, eles talvez tiveram diversas contendas, e isso chegou ao ouvido do apóstolo Tiago. E o apóstolo Tiago diz que eles não alcançavam o desejo dele porque não pediam. Ou seja, eles achavam que com aquelas estratégias que nós falamos agora há pouco, que com aquelas ações eles poderiam alcançar o desejo tão almejado. E não há do que colocar, preferiam isso a colocar diante do Senhor os seus pedidos. Mais você avançando um pouco no capítulo, no livro de Tiago, lá no versículo 13, ainda do capítulo 4, tem uma passagem que nos mostra que parece que é esse mesmo sentimento daqueles irmãos, conseguir fazer as coisas conforme os seus planos e seus desejos, que diz assim no versículo 13, Tiago 4, a partir do versículo 13: ouço agora vocês que dizem, hoje e amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, humildade, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, parece que é o cerne daqueles irmãos que o apóstolo Paulo, Tiago, estava querendo levar a uma maturidade espiritual. E ainda tem uma outra verdade que podemos destacar. Além da soberba, do orgulho de achar que podem atingir seus desejos com as próprias forças, ainda tem o que para mim é o pior pecado de todos, é a ignorância. Quando eles oravam e colocavam diante do Senhor os seus desejos egoístas, pedindo e visando alcançar, satisfazer os seus próprios prazeres. Irmãos, a palavra do Senhor nos leva a colocar diante de Deus sempre nossos anseios, os nossos desejos. Mas a palavra do Senhor, ela é um conjunto, e ela nos coloca também a buscarmos acima de tudo a vontade do Senhor. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu coloco diante do Senhor quando eu me ajoelho aqui diante do Senhor. Eu estou colocando diante do Senhor um pedido que agrada a Ele? Ou eu tenho a fé que nenhum irmão da nossa igreja faz isso. Mas deve existir pessoas que fazem isso porque a palavra do Senhor nos orienta quanto a isso. Ou será que tem irmãos orando contra outros irmãos? Orar contra uma coisa que, meu irmão, é perda de tempo total. E eu quero dar uma ilustração, e assim, os irmãos podem até achar engraçado, foi comigo, tá? Os irmãos podem até achar engraçado como a ignorância pode influenciar e a gente não entender a palavra do Senhor como um todo. Eu, por volta dos meus 17, 16 anos, eu não sou de família evangélica, e nessa época eu nem estava frequentando a igreja, mas eu já me entendia como alcançado pelo Senhor. Mas eu lia a minha Bíblia sozinho em casa e tirava minhas conclusões. Eu imagino que via de regra devia ser equivocada. Eu não me lembro mais, mas a maioria devia ser tudo errado. E aí uma dessas eu tirei quando eu estava lendo o texto de Mateus 21, 21. O texto diz assim: e tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. E eu lembro bem, irmãos, que quando eu li esse texto eu disse: não, agora eu já sei. Eu encontrei a saída. Basta eu ter fé que eu vou receber e pedir ao Senhor, que aí eu posso pedir qualquer coisa e Ele vai realizar. E aí eu botei na ideia, irmãos, botei na minha cabeça o desejo de... Não riam, é verdade, não é mentira. Eu botei na minha cabeça o desejo de orar para ganhar na Mega Sena. Irmãos, e eu tinha tanta fé que eu ia ganhar, era ridículo. Eu orava e tinha tanta fé que eu ia receber aquela bênção, tanta fé, que eu até oferecia as coisas para os outros, para meus amigos da escola. Não, vou te dar isso, porque eu estava crendo verdadeiramente. Então não foi falta de fé, porque se dependesse só da fé, meus irmãos, eu tinha ganhado na Mega Sena. Mas não é isso. Os nossos pedidos têm que ser condizentes com o Senhor. Então, outra coisa que o apóstolo quer dizer aqui, que eles não recebiam porque pediam pelos motivos errados. E nós, irmãos, vamos voltar à lista do início. Será que aquela lista do início tem sido os nossos desejos? É isso que tem levado o nosso coração a clamar diante do Senhor? Estamos buscando apenas as nossas satisfações, os nossos prazeres pessoais? Como devemos, e agora, como é a resposta da pergunta, como devemos e pelo que devemos orar? E pensar em falar sobre uma forma de orar, irmão, não existe outra melhor do que a gente ir para o famoso Pai Nosso. E aí eu peço para os irmãos que vá para Mateus, capítulo 6, versículo a partir do 9. Mateus, capítulo 6, versículo a partir de 9. E nós temos, irmãos, pensa numa pequena passagem da Escritura que nós temos muitas lições maravilhosas para aprender. Eu não, né? Mas se fosse o pastor Raik aqui, era uma série. Ele ficava falando aqui várias pregações com base nessas lições. Mas eu vou fazer, digamos, um resumo para os irmãos. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Começa assim: vocês orem assim:
próprio Jesus Cristo, Deus encarnado, nos ensinando como nós devemos orar. E o começo já é uma lição logo de cara, irmãos. Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, se tem uma oração que é orada em toda a face da terra, mais especificamente no lado oriental, em grande e inúmera quantidade de pessoas, é o Pai Nosso. Só que, pasmem, essa oração não é para todo mundo. A oração já começa com esse ensinamento. A oração é para os filhos. Quando Jesus Cristo vai ensinar como orar, ele diz: Pai Nosso. Então já tem uma lição logo aí de cara que é feita para aqueles que creem em Cristo Jesus. Aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo por ter fé na obra de Cristo na cruz. Pessoas oram: Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, à torta e à direita, mas não entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Irmãos, esse modelo de oração que Cristo ensinou, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não é para você. Porque essa é uma oração, primeiro, para os filhos. Como diz lá em Romanos 8,15: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Vocês receberam esse Espírito, irmãos? Vocês entregaram a sua... Vou mudar a palavra. Vocês entregaram a sua vida a Cristo Jesus? Se vocês fizeram isso, se vocês já confessaram o seu pecado diante do Senhor e fizeram isso, vocês podem fazer essa oração. Agora você vai dizer: Pai Nosso. E olha que não é uma oração individual. Olha a outra lição. Não é uma oração individual. É Pai Nosso. É a oração da igreja. É a oração dos crentes. É a oração dos irmãos. E aí, irmãos, a oração continua e diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Notem, os 3 primeiros pedidos em ordem de importância. Aqui é diferente dos 10 mandamentos. Aqui eu acho que os 10 mandamentos também tem uma certa ordem de importância, o que tem valor maior. E os 3 primeiros pedidos são: santificado seja o teu nome. Não é santificado no sentido de que estamos orando para tornar Deus mais santo, porque Deus não pode ser mais santo do que Ele já é. Deus é o santo em perfeição. Mas é que o nome dEle seja reconhecido santo. E o texto continua e diz: venha o teu reino. O segundo pedido. Estamos orando pelo reino do Senhor, para que Ele venha, para que Ele seja na terra, para que o reino do Senhor venha com poder, com glória. Terceiro, seja feita a tua vontade. Meus irmãos, aqui é Jesus ensinando como orar. E os 3 primeiros pedidos não tem nada a ver conosco. Tem a ver com a santidade de Deus, tem a ver com o reino de Deus e tem a ver com a vontade de Deus. Mas o texto continua e Deus é misericordioso e Ele também tem um pouquinho para a gente. Ele diz assim: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Meus irmãos, não é uma oração para o mês, não é uma oração para o ano, não é uma oração com a necessidade que você vai ter para a sua vida toda. Notem que tem a palavra hoje. Deus se compromete e Jesus diz que nós devemos orar assim pelo nosso hoje. Você comeu hoje, meu irmão? Você se alimentou hoje? Você tem roupa para vestir hoje? Glória a Deus, porque Ele deu o pão nosso de hoje, de cada dia. E continua o ensino de Jesus Cristo e Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meus irmãos, o pastor Raik, ele repete isso aqui inúmeras vezes porque tem muita importância. Primeiro, a questão das nossas dívidas. Nós somos pecadores.
Nós precisamos todo santo dia. Eu já pequei hoje, eu tenho certeza que todos vocês já pecaram hoje, provavelmente, né? Não vou acusar irmão em vão. Mas provavelmente todos nós já pecamos hoje, irmãos. Já colocamos diante do nosso Senhor o nosso arrependimento, pedindo ao Senhor que Ele perdoe os nossos pecados? Espero que sim. E eu quero colocar os meus também diante do Senhor. Mas tem uma verdade que se destaca aí, que é a única obrigação que nós temos na oração que Cristo nos ensinou. Assim como perdoamos os nossos devedores. Vocês sabem que logo depois da oração, no versículo 14 e 15, ele vai dizer: pois se não perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também não lhe perdoará. Mas se perdoares uns aos outros, o Pai Celestial... li tudo ao contrário. Pois se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É condicional. É condicional, irmãos. E aqueles irmãos que estavam se ofendendo e se enfrentando uns com os outros, será que eles estavam perdoando? Será que a oração deles ia surtir efeito sem o perdão? Não é o que a Escritura diz. Mas conclui a oração dizendo assim, no versículo 13: e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Devemos orar, irmãos, que Deus nos livre da tentação. Devemos orar, irmãos, que Deus nos dê o pão nosso de cada dia. Devemos orar que o Senhor perdoe as nossas dívidas. Devemos orar, irmãos, pelos nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. Mas vamos orar pelo reino de Deus. Vamos orar pela vontade de Deus na face da terra. Vamos orar pela nossa igreja. Vamos orar pela igreja de Cristo espalhada na face da terra, meu irmão. Isso, quando Cristo ensinou o Pai Nosso, fica bem claro que esse tem que ser o objetivo principal das nossas orações. Deus, claro que Deus quer que nós colocamos todos os nossos anseios. Muitos daqueles da lista que nós lemos lá no início são válidos. Você ter sucesso profissional, não estou dizendo aqui que isso não é legal. Você conseguir conquistas financeiras, você viajar, você comprar coisas que lhe satisfaz, isso não é errado, meu irmão. Mas não tem que ser o que nos move. Não tem que ser o que nos move como crente. Não tem que ser o que nos move aqui dentro da igreja. Nós temos que glorificar e querer sempre que o nome do Senhor seja exaltado acima de todas as coisas. Nós devemos querer que o reino de Deus, cada vez mais a vontade de Deus seja feita aqui, e que todos reconheçam que só o Senhor é Deus e que Ele é santo. E aí, já caminhando para a conclusão, parece que fica um pouco difícil a nossa situação. Muitas das vezes, provavelmente eu acredito que os irmãos tenham orado de forma que não agrada a Deus, de forma que não é bem como esse roteiro que Cristo nos ensinou. Mas, irmãos, graças a Deus que nós temos esperança. E a nossa esperança é que a misericórdia de Deus é muito grande para aqueles que creem em Cristo Jesus. Em Romanos 8, versículo 26, é o texto que pode nos consolar, irmãos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas, irmãos, de novo, o Espírito intercede pelos santos, por aqueles que foram chamados. Sem Cristo Jesus, esse texto também não é para você. Então, meu irmão, não perca tempo. Não perca tempo. Se você ainda não se colocou diante do Senhor, se o Senhor ainda não entendeu que pelos seus pecados e os desejos do seu coração, você vai sempre caminhar para a destruição, você vai caminhar para a ruína, mas Cristo Jesus morreu para te salvar. Então,
por causa disso, o Espírito Santo, daquele que se entregar, que entender, que confiar em Cristo, ele vai ter o Espírito Santo que vai interceder conforme a vontade de Deus. Então, mesmo que a gente ore do nosso jeito equivocado, mas se a intenção do nosso coração for boa, o Espírito, a palavra de Deus nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E para concluir, eu quero concluir com a passagem de Tiago, que a gente até, o pastor falou agora há pouco aqui. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Agora que nós entendemos que Cristo, e que nós devemos orar pelo reino, e que a intenção do nosso espírito é agradável ao Senhor, Tiago diz assim: portanto, irmãos, 5,16, portanto, irmãos, confesse os seus pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Amém. Vamos orar, Senhor. Orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque somos pecadores, porque somos indignos da Tua graça, da Tua misericórdia, mas o Teu coração, o Teu sacrifício na cruz do Calvário nos alcançou, Senhor. E agora o Teu Espírito Santo nos constrange, e nós podemos reconhecer os nossos pecados, nós podemos ter uma atitude de arrependimento, e colocamos diante de Ti agora os nossos desejos de forma que agrade a Ti, Senhor. Coloque em nós o desejo cada vez mais de orarmos em primeiro lugar e acima de tudo por Deus, pela santidade de Deus, pelo reino de Deus e pela vontade de Deus. E Senhor, tem misericórdia de nós. Supre as nossas necessidades, supre a necessidade do nosso lar, na nossa família, no nosso casamento, Senhor. Supre as necessidades da nossa igreja. Faz com que afasta de nós as contendas, os desejos, as cobiças egoístas, Senhor. E faz com que nós colocamos diante de Ti com o desejo de orar por coisas que Te agradem, Senhor, por coisas que edifiquem a Tua santa igreja. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém.